Fala, minha gente, vamos trabalhar aí hoje com a famosa questão das torneiras, né? Existem uma série de questões clássicas que vem causando terror aí ao longo de vários concursos diferentes na mente de muito aluno bom, que são essas questões das torneiras. Tem muito aluno que acaba dando um nó danado aí e não consegue resolvê-las. Primeiro, a gente precisa entender que a maioria dessas questões estão abordando um recipiente, né? Vamos imaginar aqui, ó, vamos tentar ilustrar aqui. Está abordando um recipiente aonde você vai ter entrada e saída. E o que você vai buscar nisso é calcular, é algebrizar, é quantificar o quanto está essa balança ali entre entrada e saída. Vamos contextualizar um assunto aqui qualquer. Imagina que isso seja um tanque, tá? E aí eu tenho aqui uma torneira, uma outra torneira aqui, e ainda coloque aqui um ralo. Então eu vou chamar essa torneira aqui de entrada. Ao invés de chamar de T1, vou chamar de entrada E1, de entrada E2 e de saída S1. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso colocar, para criar o exercício, posso colocar várias torneiras, posso colocar várias saídas, e todos esses exercícios giram em torno disso. A grande maioria, né, ali no nível, digamos, mais facinho, eles começam dizendo que o recipiente está vazio e quanto tempo esse recipiente vai levar para encher. Se você tem um padrão de funcionamento dessa torneira sozinho, um outro padrão de funcionamento dessa torneira sozinho, e se elas funcionarem juntas. E aonde que está o grande erro aí do pessoal? Reparem, se eu digo que uma torneira T1 enche um recipiente R1, funcionando sozinha, ela leva 2 horas para fazer isso. Uma outra torneira T2, para encher o mesmo recipiente R1, se ela estivesse funcionando sozinha, sem a torneira 1, ela levaria 3 horas. E aí você acaba encontrando respostas do tipo: as duas torneiras funcionando juntas, T1 mais T2, basta eu somar isso daqui, então vai me dar aqui 5 horas. 2 horas mais 3 horas, 5 horas. Bem, eu já vi muita gente, inclusive boa, dando esse tipo de resposta. Aonde que está o equívoco aí? Ele foge totalmente da lógica. Imaginem que se essa torneira sozinha, ela enche o tanque em 2 horas, se eu colocar, além dessa torneira, mais um pinga-gota ali, literalmente, para ajudar essa torneira, abro a torneira e boto mais um pinga-gota. O tempo que o tanque vai levar para ficar cheio é qualquer coisa menor do que 2 horas. Pode ser digamos, 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Fez diferença de 20 segundos. Não tem problema. Mas ele precisa ser um tempo inferior a 2 horas. Não faz sentido eu tentar jogar mais alguma coisa para ajudar a encher. Se ele ajuda a encher, vai aumentar a velocidade desse enchimento ali do tanque. Então vai reduzir o tempo que ele leva para ficar cheio. Então ele tem que ser inferior ao menor tempo. Reparem, se eu tivesse, ao invés de 2 torneiras, tivesse 3 torneiras, vou botar aqui a T3, e a T3, para encher o R1, levasse sozinha 1 hora, significa que se qualquer coisa funcionar junto com a T3, pode ser a T2, pode ser a T1 mais a T2 mais a T3, pode ser a T3 mais a T1, enfim, qualquer uma dessas combinações
tem que fazer com que esse tempo se torne inferior ao menor tempo, que era o de 1 hora. Ok? Beleza. Agora, é claro que dali eu posso criar uma série de circunstâncias. Eu posso começar com a T1, aí depois interromper e passar a encher só com a T2, depois interromper e passar a encher só com a T3, depois interromper e passar a encher com a combinação de T2 e T3. Então, é óbvio que dependendo da circunstância que eu crie, que o enunciado crie, que a banca, né, monte, você vai ter uma infinidade de possibilidades aqui. Agora, numa conjuntura geral e simples, direta, tipo, eu analiso o funcionamento de uma sozinha, e aí se eu vou além do funcionamento dessa, vou abrir essa desde o início, vou deixar ela funcionando, e além dela eu vou abrir mais alguma coisa, né, alguma coisa que jogue água lá dentro, então, teoricamente, o tempo aqui só vai reduzir. Agora, é claro, se eu tenho também a opção das saídas. Se eu boto um ralo para funcionar, esse ralo, independente da potência dele, ele tende a fazer o sentido inverso. Ele tende a reduzir a velocidade de enchimento, porque enquanto você está jogando água aqui para encher, independente de com uma, com duas ou mais torneiras, esse ralo está ajudando a esvaziar o tanque. Então, ele vai fazer o processo inverso. Então, ele tende a fazer esse tempo daqui, o quê? Aumentar. Beleza? Ok. Outro grande problema na questão de torneiras é o seguinte. Primeiro, a gente está fazendo aqui um apanhado geral para entender a estrutura, né, desse padrão de exercício que é tão clássico e que já derrubou tanta gente em concurso. Outra situação é você, para analisar o funcionamento em conjunto das torneiras ou das torneiras com ralo, primeiro a gente tem que entender, analisar torneira e ralo como sendo coisas similares. Ué, mas espera aí, professor, mas a torneira enche, o ralo esvazia. Sim, a diferença entre a torneira e o ralo é que um eu vou botar sinal de mais, o outro eu vou botar sinal de menos. Tá claro? Então vamos começar a simplificar as coisas para facilitar o nosso entendimento. Às vezes a gente rebusca entendimentos muito complexos e, no entanto, acaba não resolvendo da maneira adequada. Pois bem, analisando ali, seguindo a lógica, o que eu preciso é comparar não a carga total de enchimento daquele tanque, do tipo, a torneira T1 enche o tanque em 2 horas. O meu dado mais importante, quando eu comparar ou quando eu juntar, fizer a combinação de T1 com T2, com T3, com T4, com S1, com S2, enfim, é analisar cada um funcionando separadamente por hora. Então, reparem, ao invés de eu me deter na questão de que enche o tanque inteiro em 2 horas, eu vou me deter no seguinte padrão de informação. Se a torneira T1 enche o tanque inteiro em 2 horas, então em 1 hora ela vai encher metade do tanque. Então a torneira T1 em 1 hora vai encher metade do tanque, metade do recipiente. Vou botar tudo R1 porque eu chamei tudo ali de R1. Ok? Esse padrão de análise é que vai me trazer frutos melhores. Acompanhem comigo e vocês vão entender. Seguindo a mesma linha de raciocínio, eu vou analisar que a torneira T2, se ela enche sozinha o tanque, o recipiente R1, em 3 horas, eu estou mudando de tanque para recipiente para não confundir tanque com torneira e usar T sempre. Então, vou pegar a T2 e vou dizer que também em 1 hora, aí eu fico com o mesmo padrão de referência. Estão entendendo aonde isso vai me levar? Ela vai encher 1/3 do recipiente. Tá lá. O
O que vai fazer a torneira T3? Torneira T3, em 1 hora, vai encher um recipiente inteiro. Está ali. Essa é a velocidade da torneira T3. Vamos brincar um pouquinho mais, vamos falar lá do S. O S, vamos dizer que ele esvazia sozinho, ele esvazia o recipiente em, vamos botar em 6 horas. 6 horas. Então, vou botar aqui, ó, o S, S1, e se ele esvazia em 6 horas o recipiente, em 1 hora, ele vai esvaziar 1/6 do recipiente. Ok? E aí eu começo a conseguir manusear esses valores daqui. Mas se já entenderam até aí, já é meio caminho andado. Só para trabalhar ainda com um pouquinho mais de lógica, né, com algumas coisas aí que a gente tem que ter a pulga atrás da orelha, tem que ter as nossas antenas ligadas, tem que estar atento para determinadas situações absurdas. Eu já vi muito exercício que a pessoa resolvia de boa, né, equacionava, na verdade, de boa, mas ela não conseguia chegar num resultado final e ela não percebia que a velocidade do ralo que tinha sido colocada pelo enunciado era tão alta, que nunca isso daqui ia conseguir encher. Nunca isso ia ficar cheio. Vamos supor, esse ralo aqui é lento. Então, é lento em comparação às outras a velocidade de enchimento das torneiras. Agora, se imaginem que eu botasse aqui que o ralo esvazia isso daqui em meia hora. Ou seja, ele esvazia mais rápido do que o poder de uma dessas torneiras, do que o poder da torneira mais rápido de encher. Então, possivelmente, mesmo juntando outras torneiras, no caso mais lenta que essa, eu teria dificuldade muito grande para encher o ralo, para encher o recipiente. Dependendo das contas, eu poderia chegar à conclusão que aquele recipiente não ficaria cheio nunca naquele padrão. Então, tudo isso é importante a gente ter atenção, ok? Leandro, Beleza. Oi, pode perguntar. Temos uma pergunta aqui, pode falar. se a velocidade do ralo for a mesma que de uma torneira, eu posso anular uma torneira? Muito bem, muito boa pergunta. Olha a pergunta aqui. Se a velocidade do ralo for a mesma velocidade da torneira. Vamos aproveitar aqui, ó, esse espaço daqui. Tenho aqui um recipiente, tenho uma torneira e um ralo. Vou chamar de E1 e de S1. O que vocês acham? Que sim? Vamos entender aqui nos cálculos? Imagina que E1, vamos comparar aqui com valores que a gente já tem. Imagina que T1, né, que é a torneira 1, enche esse recipiente em 2 horas. Então, vamos botar um S1 aqui para esvaziar o R1 também em 2 horas. Então, esse S1 aqui, em 1 hora, vai esvaziar metade do recipiente. Ou seja, o tanto que um vai encher é o tanto que o outro está deixando sair. Então, vai ficar eternamente equilibrado. O que é manter algo equilibrado? É manter nos mesmos padrões sem alteração. Imagine que o tanque esteja vazio e você abre a torneira e esse ralo, que tem a mesma potência de saída que a torneira tem de entrada. O recipiente vai continuar vazio. Imagina que o recipiente esteja com água pela metade e você abra essa torneira e abre esse ralo. Os dois têm a mesma potência.
Só que esse de saída e essa de entrada. Essa água daqui vai continuar pelo meio. A tendência é que o tanque, que o recipiente nem encha mais, nem esvazie mais. Então, conclusão, você pode anular as duas situações ali. Só chama atenção de uma ressalva. Você pode anular se os dois começam a funcionar ao mesmo tempo, funcionam durante todo o mesmo intervalo ali de funcionamento e terminam ao mesmo tempo. Você tem que tomar cuidado quando os dois têm a mesma potência, só que um funciona por um período maior do que o outro. Se um funcionar por um período maior do que o outro, você vai ter diferença ali. Se essa torneira funcionar por um período maior do que o ralo, o nível de água vai se elevar. E o inverso também é verdadeiro. Se a torneira for fechada antes do ralo, é óbvio que o nível de água tende a abaixar. Beleza? Oi, consegui tirar sua dúvida? Essa pergunta ficou clara? É porque não foi muito bem o que eu queria perguntar. Sim, pois não. Ó, se T1 é igual a S1, eu posso considerar só o T2? Vamos lá. É isso daí que a gente está explicando aqui. Vamos lá, vou explicar aqui novamente. Se T1, vamos chamar aqui de E1, é igual a S1, você pode cancelar o E1 com o S1, ok? Manter só o E2, desde que o E1 e o S1 estejam funcionando pelo mesmo intervalo de tempo. Se o E1 e o S1 têm a mesma potência, mas o E1 funciona por mais tempo, vamos supor que você abre a torneira, aqui essa entrada 1, e só depois de um tempo é que você vai abrir esse ralo. Então, você vai ter diferenças entre a quantidade de água que entrou por E1 e a quantidade de água que saiu por S1. Tá claro? Então, você só pode cancelar se você estiver lidando com intervalos de tempos similares, além das potências iguais com intervalos de tempos similares. Ok? Ok. Tá bom? Ficou claro? Ficou. Tá bom. Vamos lá. Então, vamos botar a mão na massa agora e vamos trabalhar com exercícios.